Estúdio CBN. Três horas 14 minutos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou a privatização da gestão administrativa de 33 novas escolas estaduais. E a decisão vem causando inúmeras discussões, com argumentos a favor e contra. Para falar mais sobre esse tema e esclarecer as questões que o envolvem, vamos conversar agora com o professor especialista em Direito Administrativo, Alexandre Maza. Doutor Alexandre, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Muito boa tarde, eu que agradeço e fica aqui a minha saudação aos ouvintes também da CBN Campinas. Privatizar escola estadual. Para a gente começar essa discussão, são escolas que ainda serão construídas, é isso? Seria uma espécie de PPP? Exatamente. É uma PPP, para o nosso ouvinte que não está familiarizado, é uma parceria público-privada. Nesse primeiro momento foi anunciada a construção de 33 novas escolas. Então, não são as escolas atualmente utilizadas. Esse é um ponto importante de destacar, são novas escolas. E Alexandre, boa tarde. Outra dúvida em relação a qual vai ser a função dessas empresas, já que se trata de uma parceria, teoricamente essas empresas não vão ficar responsáveis pelo serviço pedagógico em si, né? Queria que você explicasse essa questão. Não é a atividade de ensino na escola. Certo. Isso também é um ponto muito importante da proposta. Não significa que a partir da aprovação dessa proposta, a professora concursada, que todo mundo conhece, o professor concursado vai sair para entrar um funcionário da empresa terceirizada. Não é isso. São todas as atividades de apoio ao ensino neste momento. Então, o pessoal de vigia da escola, limpeza, administração em geral, cuidado com crianças em condição especial também. Por enquanto, não tem nada diretamente relacionado com o ensino dentro da sala de aula. E nesse caso, doutor Alexandre, a gente tem também uma questão que já se discute, não nesse caso especificamente, mas, por exemplo, de algum tempo vem se falando de, por exemplo, se pagar mensalidade, ajuda de custo em universidades que são públicas, né, estaduais principalmente. Não é o caso também, né? A empresa que assumiria esse tipo de serviço, ela teria um contrato com o governo do estado, né? A proposta não prevê que os pais tenham que pagar pelos serviços terceirizados. E a proposta nem poderia estabelecer essa regra de pagamento, porque tem restrição na Constituição a cobrança desses valores quando a escola integra a rede pública. Então, também não tem previsão de cobrança, não tem nada a ver com a discussão das universidades, embora você tenha feito muito bem de lembrar esse exemplo, porque a polêmica é mais ou menos do mesmo tamanho assim, mas pelo menos o que saiu publicado hoje não envolve cobrança de nenhum tipo de mensalidade ou sequer ajuda de custo pela família dos estudantes. Doutor, agora na sua visão, essa mudança, né, de privatizar esses serviços, quando a gente fala aí de manutenção do prédio, limpeza, vigilância, também segurança nas escolas, que é cada vez mais essencial, né? Quando a gente fala de privatizar esses serviços, a gente fala necessariamente de oferecer mais qualidade para os alunos ou não? Não necessariamente. A privatização não é um sinônimo de maior eficiência na prestação de serviços públicos. Isso porque é um passo arriscado que o governador está dando. Você traz empresas da iniciativa privada para dentro do ambiente escolar e as empresas não têm culpa disso, mas elas vivem de lucro. Elas precisam fazer com que a engrenagem gire e que elas tenham remuneração suficiente, afinal, para que a empresa privada tem. É um passo complicado que o governador está dando. Por enquanto, o decreto diz pouca coisa, mas a gente tem que aguardar e, principalmente, ficarmos atentos para que a atividade de ensino não seja privatizada também, porque aí é um passo para o fim do serviço público de educação no estado de São Paulo. Tem que tomar cuidado. E abre um precedente também para alguns funcionários, né, que
tem esse tipo de serviço de limpeza, de segurança das escolas, que também são concursados do Estado, que eles estão nas escolas, vamos dizer, velhas, né, que não fazem parte desse contrato de terceirização, mas que pode ser uma ideia também que, às vezes, se trouxer algum retorno financeiro para a empresa, para o governo, ela pode se tentar expandir também. Ah, com certeza. Eu assino embaixo nessa sua observação. Uma consequência que vai ser imediata é a paralisação de concursos públicos. Na medida em que são colocadas empresas privadas, quem vai trabalhar na escola é funcionário da empresa e não servidor concursado. Então, isso já está bem claro no horizonte dessas propostas do governo, de que haverá uma, entre aspas, economia com o pagamento de remuneração de servidores. Só um ponto, se vocês me permitem, que merece ser lembrado, é que essa proposta ela é para aplicação durante 35 anos de vigência do contrato de parceria público-privada. 35 anos, vamos entender, ou 25 ou 35 anos, agora me fugiu aqui qual dos dois números. Mas o certo é que essa decisão ela repercute em muitos outros mandatos dos futuros governadores. É uma decisão que está sendo tomada agora e que vai vincular a educação pública do nosso estado por um período muito grande. E depois é difícil tirar uma empresa dessa quando o contrato está em andamento. Eu tenho preocupação, sim, viu? De fato, é de 25 anos, doutor, o prazo aí de concessão para essas empresas, um prazo longo, né? E até em relação à cobrança de qualidade desses serviços. Hoje é muito comum, inclusive, sermos acionados, nossa reportagem, sobre qualidade de merenda, qualidade de segurança do prédio nas escolas estaduais, e aí o poder público é cobrado. Com essa terceirização, a gente pode ter um jogo de empurra a quem os pais vão recorrer, por exemplo. E eu aproveito para complementar a pergunta da Tayla, doutor Alexandre, porque a questão da merenda também, que é terceirizada, já foi bastante questionada. Sim. Né? Esses pontos, eles merecem mesmo a nossa atenção. E a questão da qualidade de um serviço que deixa de ser público e passa a ser privado é mais ou menos o que acontece nos condomínios de todos nós, onde nós moramos. Há uma terceirização das funções de um condomínio, e a analogia é mais ou menos essa que a gente tem que fazer mesmo. O que acontece? Há uma perda de vínculo, vamos dizer, daquele funcionário com os moradores, assim como o pessoal que vai trabalhar nas escolas não vai mais ser conhecido dos alunos, eles podem ser trocados a qualquer momento. E tomando como exemplo a experiência atual, tem uma queda de qualidade, um sucateamento, como se gosta de dizer, porque na medida em que a empresa percebe que ela não vai estar lucrando tanto quanto imaginava, ela vai cortar custos. E aí isso em sacrifício da qualidade do serviço que está sendo prestado. Né? Muito bem lembrado. E por hora, doutor, uma outra dúvida também, a gente tem a informação de que são escolas nas cidades de São José dos Campos e Atibaia, que inicialmente vão ter esse modelo de gestão aí, né, de privatização, mas claro, isso abre um precedente também para que isso seja ampliado em todo o estado, né? Claramente, nessa primeira fase, é um programa piloto, certo, como se gosta de dizer, é um teste que vai ser feito. Na medida em que o governador entender que esse teste deu resultado positivo do ponto de vista do governo, isso vai ser estendido para outras cidades, mas de fato são essas duas em que o programa começa a ser operado. Muito bem, agradeço então ao doutor Alexandre Maza, que falou conosco, ele que é advogado, professor e especialista em direito administrativo, explicando como será a privatização aí da gestão de 33 escolas estaduais. Alexandre, muito obrigada pela participação, uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde. Obrigado, doutor Alexandre.